Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez e é muito bom estar aqui com vocês pontualmente, né? Assim como combinado. A gente combinou de ter uma live às 8 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre raiva, medo, ódio, rancor e, na verdade, o que fazer com esses sentimentos, né? Já que eu trouxe para vocês a informação de que tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente rejeita se apodera de nós. Então, o primeiro ponto muito importante que eu trago aqui para vocês é, na verdade, sobre quem você é. Se você se aceita, né? Então, o primeiro passo para depois você saber o que fazer, né, que eu vou trazer depois, o que fazer com relação a esses sentimentos, é primeiro você saber se você se aceita. Porque muitas das vezes o que eu percebo é de muito comum, de muito natural, as pessoas elas começam a se policiar. Muitas pessoas começam a construir um eu, né? Por medo de ser aceito, por medo de se mostrar, por medo de se expressar, por medo de mostrar o seu sentimento, começa a construir um eu. E aí essa pessoa começa a ficar muito mais na razão, né? Querendo ofuscar as suas emoções, querendo controlar como é que essa pessoa lida na vida, no trabalho, enfim, nas relações. Mas, hora ou outra, essa pessoa se vê se boicotando. Por que isso? Né? De onde vem esse auto-boicote? Todo auto-boicote vem quando você, então, pensa que está num nível, então você tem tudo aquilo na sua mente, você constrói um monte de coisas na sua mente, mas o seu sentimento não tem ressonância com tudo aquilo que você sabe. Seu sentimento ele não tem ressonância com aquilo que você já sabe a nível mental. Então, muitos de nós começamos a construir, a saber, a adquirir, né, o conhecimento. Então, com esse universo tecnológico, a gente se apropria de muito conhecimento, tá tudo aí, né, à disposição, e isso é muito bom, isso é muito legal. A questão é, eu começo a criar um eu começo a me fortalecer ao nível mental, eu começo a então trazer mais um monte de informações para mim, não só trazer para mim, mas também começo a querer dizer para o outro como ele deve se portar, como ele deve agir, como ele deve estar, né? E aí começa a uma robotização, né? A gente começa a se robotizar e começa a ficar muito aquela questão no nível mental. Só que o sentir tá ali. E aí, o que eu quero trazer para você é que o sentimento, na verdade, é a partir de um sentimento que vai te conduzir para aquilo que você tanto deseja, né? Para onde você quer estar, é o seu sentir que vai te conduzir para aquele lugar. Não é tudo isso que você sabe a nível de mente. Porque, né, um exemplo que eu gosto muito de trazer, então imaginem vocês, tem uma pessoa que tá apaixonada por alguém, por um cara, enfim, uma mulher apaixonada por um cara, e aí então ela, né, só que ela sabe que esse cara tá no movimento de morte, né, não nesse nível assim que eu tô trazendo, mas tudo bem. Ela sabe que esse cara tá no movimento de morte. Como assim o movimento de morte? Ele tá usando drogas, ele tá... enfim, se envolvendo com crimes, ele não tá numa vibração de vida, ele tá muito mais numa vibração de morte, ou seja, enquanto ele usa drogas, enquanto ele se envolve com crimes, tá muito mais perto desse cara morrer do que desse cara viver, né? Enfim, só que ela sabe que ele tá assim aqui. E as amigas falam, nossa, mas eu fiquei sabendo disso e disso dele, nossa, mas isso, aquilo. Só que a pessoa sabe disso tudo aqui, só que ela quando olha pra ele, ela olha assim, ó. Entendem o que eu quero dizer? É o sentir. Então, o sentir que vai fazer com que essa pessoa
fique com a outra, e enfim, não é só nesse exemplo que eu tô trazendo para vocês. Então, não adianta nada, cara pálida, né? Você achar que sabe de um monte de coisa se o seu sentimento não tem ressonância com aquilo tudo que você sabe. E eu aqui agora quero trazer para você a importância de você reconhecer os seus sentimentos. E para reconhecer os seus sentimentos, agora, antes de mais nada, você precisa se aceitar. Você precisa dizer sim para quem você é do jeito que você é. Para sim, para a sua história, né? Da família de onde você veio, enfim, do seu pai, da sua mãe. E você começa a se aceitar, porque primeiro, se você não aceita os seus pais, você não se aceita. Isso é o óbvio. Então, o primeiro ponto é você se aceitar. Se aceitar verdadeiramente. Então, se você se aceita, né? Se você aceita os seus pais, automaticamente você começa um processo de se aceitar. E ao mesmo tempo, você começa a permitir que a permitir e a perceber os seus sentimentos, as suas sensações, tudo aquilo que você esteve ofuscando durante muitos anos, né? Você esteve se robotizando. Então você sabe de um monte de coisa, você sabe como se comportar, como se portar, o que deve fazer, o que deve falar, o que isso, o que aquilo outro. Só que vez ou outra, você não sabe por que você não alcança aquele objetivo, aquela meta, aquilo que tanto você deseja. Porque tudo isso que você sabe está em um nível. E para que você alcance aquilo que você tanto deseja, este nível daquilo que você sabe precisa ressoar com o nível do sentir. Então, quanto mais você... E aí começa, né? Eu começo a me perceber, eu começo a perceber os meus sentimentos e como é que eu me sinto com relação a uma situação ou outra. Porque quando a gente se robotiza, a gente sabe o sentimento que nós temos, mas ao mesmo tempo, instantaneamente, a gente quer excluir, a gente não quer se comportar daquele jeito. A gente não pode sentir aquele sentimento, a gente não pode fazer aquilo. E aí eu já vi várias pessoas me trazendo inclusive uma informação, eu estou usando a técnica do auto-perdão, né? Quando uma pessoa fala isso pra mim, automaticamente eu sei que essa pessoa não se aceita. Porque se ela precisa ficar se auto-perdoando o tempo todo por aquelas coisas que ele faz, ele não está olhando, ele não está se aceitando. Ele fica se perdoando o tempo todo, ele vai passar uma vida se perdoando. Então fez uma coisa errada, eu me perdoo, não, isso. Eu já ouvi isso de inúmeras pessoas. E ir para esse processo, de verdade, não vai te ajudar. Na verdade, é um processo de auto-boicote. Você se boicota e você não percebe que se boicota. Porque você ofusca o sentimento. Você rejeita, você exclui. Então, quando você, vamos supor, né, se perdoa por algo que você fez, você, na verdade, não está olhando para aquilo que aconteceu. Você não se reconhece como um ser humano, como alguém cheio de erros, de defeitos, cheio de emaranhados, de uma família que tem muitas dores, que tem medos, que tem mais um monte de coisas. O que você precisa fazer, então? É reconhecer, é dizer sim. Então, primeiro eu me aceito. Primeiro eu digo sim para quem eu sou, do jeito que eu sou, sim. A partir do momento que a gente vai dizendo sim, 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 sim para mim, sim para quem eu sou, sim para a família de onde eu vim. Sim, foi assim, sim. Automaticamente você entra num processo de autoaceitação.
Você se aceita e ao mesmo tempo concorda. Aceita e concorda. E é lógico que nesse processo de autoaceitação, de concordância com aquilo que é como é, então você vai parar com essa robotização, vai parar de se robotizar, vai parar de querer ofuscar o seu sentimento. Você vai permitir se sentir. E ao permitir se sentir, você vai ficar mais atento àquilo que você sente. E como sente? Aí entra o próximo passo. Então, já que você não mais robotiza, você não mais coloca de escanteio aquele sentimento, né? Não, você tá ali, você percebe, você sente. Aí entra um outro ponto, né? A Gisele, mas eu não quero sentir raiva, mas eu não quero sentir medo. Enfim, todos aqueles sentimentos que eu coloquei, raiva, medo, tristeza, enfim, vários que vêm pra gente, ódio, rancor, mágoa, todos esses sentimentos que são nossos e que também não são nossos. Como assim não são nossos? Porque tem sentimentos que nós herdamos da nossa ancestralidade. Então não necessariamente aconteceu uma situação direta comigo com alguém para que eu tivesse ou criasse aquele sentimento no meu campo de informações. Então, eu já nasci com informações. Todos nós nascemos com uma carga de informações. E essa carga de informações são informações ancestrais, de onde nós viemos, da nossa família de origem. Todos nós, quando nascemos com um campo de informações. E esse campo de informações contém todas as informações da nossa ancestralidade. Então, quando eu tenho as informações de que a raiva foi excluída, de que o medo, de que a tristeza, enfim, diversas dessas emoções, se foram excluídas, elas se apoderam também no meu campo e de algum modo eu vou fazer com que elas sejam vistas, porque o que o Hellinger nos ensina é que tudo aquilo que nós rejeitamos se apodera de nós, tudo que excluímos se apodera de nós e tudo que o sistema exclui se apodera do sistema, ok? Então, quando eu digo que não necessariamente são nossas, é porque não aconteceu algo direto conosco, mas que pode ter acontecido, pode não, provavelmente, claro, aconteceu com um ancestral. E aí, só que essa informação está no meu campo de informações. Então, independente se aconteceu comigo ou se aconteceu com o meu ancestral, está no meu campo de informações e vez ou outra eu vou senti-la. Vez ou outra eu vou expressá-la, vez ou outra isso vai emergir em mim. Então tem muitas pessoas que têm raivas, muitas raivas, e não sabem de onde essas raivas vêm, de onde isso surge. Tem pessoas que têm muita tristeza e falam, eu não quero sentir essa tristeza. É lógico, ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer sentir raiva, ninguém quer sentir medo, mas quando você fala eu não quero isso, você está excluindo. E tudo que você exclui, ponto, se apodera de você. Então, o que é importante fazer? O que ajuda? O que ajuda é você acolher o sentimento. Quando você acolhe, você dá um lugar para aquele sentimento no seu coração, cria uma outra informação. E quando cria-se essa outra informação, abre espaço para outros sentimentos virem. A cura, na verdade, está no sentir e no aceitar. Eu aceito, eu digo sim. E você acolhe. Quanto mais você acolhe, mais num processo de cura você se possibilita estar. Então, por exemplo, se chega para você um sentimento de raiva, se esse sentimento é seu ou não, independente do que aconteceu, o que traz realmente a sanação, o que sana, o que cura, é o acolher, é dar um lugar para aquele sentimento no coração. E isso é muito real.
Isso eu vejo assim na minha prática diária, não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que eu atendo. E que é assim que funciona, é assim que dá certo, é assim que traz um novo espaço para o sentir. Então, por exemplo, vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo essa semana, né? A minha madrinha faleceu esse ano de câncer, só que ela se relacionou muito recentemente, assim, teve um relacionamento recente com um homem, e que a informação que tem no campo e de tudo que aconteceu é que esse homem trouxe muitas coisas ruins e fez muitas coisas que não são legais, e enfim. E esse homem feriu muito a minha mãe e as minhas tias. E essa raiva tá no campo da minha mãe e das minhas tias, mediante a tudo que aconteceu, é claro. E ok, eu não tenho contato zero, enfim, e a minha tia faleceu no início do ano e as coisas estão rolando. Só que essa semana eu estava descendo ali a 136 e aí eu vi ele, né? Assim, sabe aquela coisa instantânea quando você vê? Então, tipo, nada aconteceu diretamente comigo. Sei de histórias, mas existe um campo ali, um campo de raiva, um campo de tristeza, um campo de mediante a tudo que foi, como foi. E aí quando eu olhei pra ele, automaticamente me veio um ódio, assim, uma raiva, assim, de querer esganar ele, de verdade. E aí eu parei, é claro, né, por já estar nesse processo de autoconhecimento e de ajudar pessoas, aí isso veio, é comum, vem pra todo mundo. Eu não estou livre de estar em situações assim, né? Só que quando veio, eu pude sentir. Aí eu pude identificar e automaticamente eu acolhi isso no meu coração, eu acolhi o medo não, eu acolhi o ódio e a raiva. Então eu dei um lugar no meu coração, eu disse: tudo bem, Gisele, você sentir isso, tá tudo bem, ok, tudo bem a raiva estar aqui nesse momento, é porque de algum modo o meu sistema, o meu campo precisa dessa raiva, precisa desse ódio. E tudo bem sentir isso. E fui trazendo pro coração e fui dizendo sim pra raiva e pro ódio. Incrivelmente, assim, em minutos foi embora. E eu fiquei super bem. E eu tenho certeza que ao ter consciência disso, né? Porque, por exemplo, antes eu não, assim, indiferente pra mim, né, a relação com ele, então não sabia que existia isso ou qualquer coisa do tipo, mas aquilo me trouxe uma informação, e é uma informação que tá no meu campo, que se apoderou de mim, e aí então eu me permiti sentir e depois eu acolhi. Automaticamente isso trouxe um alívio pra minha alma. Isso trouxe uma paz interna. E aí eu sei que por eu acolher esse sentimento, né, tudo aquilo que a gente acolhe fica livre, fica liberado, né? Porque tudo aquilo que a gente rejeita e exclui vai se apoderar de a gente. Então, por exemplo, se eu tivesse tido uma postura assim, ai, mas eu não posso sentir, não, sai, aquilo ainda estar ali, porque eu estava, na verdade, tentando ofuscar, eu estava me robotizando. Então, não, isso não funciona, isso não é real. O que é real é, por mais que seja difícil, você traga para o seu coração e você diga sim para aquilo. Você diga sim e você possa se permitir, desde o mais profundo do seu ser, sentir aquilo. Dizendo sim, tudo bem eu sentir isso agora, tudo bem isso estar aqui nesse momento, eu ainda preciso desse sentimento, então por isso tá aqui, ok, sim, eu te dou um lugar no meu coração. E aí o que é legal também, então, por exemplo, naquele momento eu tava no carro, né, então não dava pra fazer nenhum exercício de fechar o olho, nem nada do tipo, né, mas, por exemplo, se você tem a oportunidade de estar num lugar e quando vem um sentimento assim, você pode fechar os olhos e você pode visualizar como se a raiva ou o sentimento na sua frente ou a tristeza, e você fazer uma reverência, você acolher, você dar um lugar no seu coração. Isso é muito incrível, isso traz muita liberação e isso é o que é a sanação, isso é o que transforma. Então, quanto mais você acolhe, quanto mais você diz sim,
mais aquilo vai ficando livre. Aquele sentimento, ele fica livre. E quando ele fica livre, você, desde o seu eu adulto, pode escolher se sentir diferente. Fazer uma escolha para se sentir diferente não é você excluir. Escolher não tem nada a ver com exclusão. Nada a ver. Então, se eu reconheço, se eu acolho e eu identifico, agora eu escolho me sentir assim. E eu experimento um novo sentimento. Eu vibro, eu sinto, eu me permito sentir diferente. Isso não é excluir o outro. Excluir o outro é quando, por exemplo, vem aquele sentimento que não é legal, por exemplo, que a gente não quer ter, e eu falo, eu não quero sentir assim, eu não isso, aquilo. Então, é assim que funciona. Acolha. Então, primeiro, vamos lá. Você simplesmente se aceitar. Então, o processo de autoaceitação. Então, primeiro eu aceito os meus pais como são, do jeito que são. A partir daí, eu me aceito do jeito que eu sou, como eu sou. Assim, eu tenho condições de me aceitar. Assim, eu tenho condições de não me robotizar. Deste modo, eu tenho condições de identificar os sentimentos ao invés de ofuscá-los e, a partir daí, trazer um acolhimento. Quanto mais tudo o que chega para você acolhe, mais você sana, mais você cura. Então, acolha, inclua, traga para o coração, reverencie. Se tem alguma coisa aí com você, é porque você precisa. E quanto mais você acolher, mais livre isso vai estar. E isso é incrível, porque eu vivo isso, né? Eu respiro constelações familiares. A minha vida, eu trabalho com isso. Então, eu vivo isso 24 horas, eu acompanho pessoas o tempo todo e isso funciona. Então, primeiro, você precisa aceitar os seus pais. Aceitando os seus pais como são, automaticamente você começa a se aceitar muito mais, porque às vezes a gente fala, eu me aceito, mas se você não aceita o seu pai ou não aceita sua mãe, você tá automaticamente se boicotando, porque aí você não vai se aceitar, porque, por exemplo, aquilo que você rejeita do seu pai e da sua mãe vai se apoderar de você, então já era. Primeiro, aceitou papai e mamãe tal como são, diz sim para eles e respeita o movimento deles, respeita o destino deles. Papai e mamãe têm um destino, você tem outro. Nossos pais têm um destino deles e nós temos outro. Então, a gente diz sim pro destino do nosso pai e da nossa mãe, concorda com isso e aceita com que eles sejam tais como são, do jeito que são. Há sim condições de dizer sim para mim, tal como sou, do jeito que sou. Se depois, automaticamente, eu vou permitindo, quando eu me aceito, eu permito que o sentimento venha, que eu começo a perceber os meus sentimentos, porque eu já não vou mais estar naquele processo de robotização, tá, Adriane? Né? E aí o coração, o acolhimento traz, sim. Quando a gente acolhe, total menos sofrimento. É libertador. A palavra é essa, é libertador, Adriane. Então, quando eu acolho desde o mais profundo do meu coração, eu libero. Fica livre. É libertador. E isso é que é mais de incrível, né? Assim, e lembrando que para que você consiga tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja, você principalmente você precisa verificar se o seu sentimento tem ressonância com aquilo que você tanto deseja, com aquilo que você tanto almeja. Se o seu sentir não tem ressonância, aí não vai funcionar. Aí você precisa olhar para o sentimento, acolher o sentimento, trazer isso para o coração, ele vai ficar livre. Posterior a isso, você vai para um movimento de escolher se sentir diferente. Só depois dessa escolha e dessa experiência de um novo sentimento é que aí então você tem condições de trazer uma ressonância do sentir para aquilo que você já tem, que já está aqui, de todas as coisas que você sabe,
né? Então, por exemplo, não adianta nada você dizer que tem desejo de ter sucesso financeiro se o seu sentimento lá, o real mesmo, é de fracasso financeiro. Então, primeiro você precisa se sentir um sucesso financeiro. E aí, com o sentimento real do sucesso financeiro, com tudo aquilo que você sabe, você tem total condições de alcançar e de ir, porque simplesmente a gente só tem condições de dar, né, o que temos. Então, primeiro a gente precisa ter. E aí, quando a gente dá, ou seja, quando a gente se expõe, quando a gente está para algo, quer dizer então que eu já tenho. Mas esse ter primeiro é interno, ele não é externo, né? Quando a gente chega a alcançar algo externo, é porque aquilo já estava para nós como algo real de sentimento dentro de nós. Então isso é fundamental. O sentimento tem que ter ressonância com aquilo que eu desejo. Se porventura o seu sentir não tem ressonância com aquilo que você deseja, você precisa olhar para o sentimento, acolher o sentimento, trazer um movimento profundo de sim para aquele sentimento naquele momento. E aí é claro que eu super indico uma constelação, dependendo do caso, né? Porque o sentimento ele vai trazendo esse movimento libertador, né? Como eu disse, quando você acolhe. Só que muitas das vezes essa informação está no campo morfogenético de informações desde a ancestralidade. E aí então, se você, mesmo você acolhendo, vai liberando, mas uma constelação traz uma transformação a um outro nível. Então, dependendo do caso, uma constelação ela é muito bem-vinda, mas você primeiro experimenta fazer esse movimento do acolher desde o mais profundo da sua alma, porque aí você vai estar liberando, vai estar se libertando mesmo, né? Automaticamente vai estar se libertando desse lugar da rejeição, desse lugar da não aceitação. E isso é muito importante para o seu transcender para aquilo que você tanto deseja. Nada chega pra gente porque nós não precisamos. Tudo que chega pra gente é porque nós precisamos. Seja nós mesmos ou seja o sistema. Então, muitas das vezes nós estamos trazendo uma completude para o sistema ou uma completude para a gente mesmo, sentindo aquilo. Por mais que não seja algo legal, a gente sim faz esse movimento. Então, a gente pode sim fazer isso de modo diferente, que é assim como eu ensinei para vocês aqui nessa noite. Simplesmente dizendo sim e acolhendo. Quanto mais sim e mais acolher, mais para esse movimento que eu trouxe aqui para vocês estarão. Se tem muita vontade, eu vou ler aqui uma pergunta, né, dentro disso, e aí vou trazer para vocês. Se tem muita vontade de abrir um negócio, a constelação me ajuda a decidir se é a hora. Então, vou te ensinar algo aqui para você poder fazer aí, tá? O Gessileia? Falei certo? Gessileia, porque o nome fica junto, né? Até que a gente separa o nome, mas eu acho que é Gessileia. Vou te ensinar algo aqui para ver se você consegue identificar sozinha, tá? E aí, se caso não, aí você então procura alguém para poder te ajudar, ok? Então, o Hellinger mesmo ensina isso, tranquilo, não tem problema nenhum de você fazer isso. Você pode pegar 2 folhas de papéis em branco. Então, nessa folha de papel em branco, você vai trazer informações diferentes. A primeira informação é: abro o meu negócio agora, e daí você traz o nome do seu negócio, né, que fica melhor ainda. Então, abro o nome do negócio agora, ou o mês, ok? Traz a informação, não precisa ser grande demais, nenhum texto, não, é só uma frase mesmo, tá? E aí, na outra folha, você traz, não abro o meu negócio agora, ok? E aí você vai
colocar essas duas folhas viradas ao contrário, sem que você saiba o que está escrito. Você escreveu, mas você não está vendo. Você vai misturar as folhas sem ver e vai colocá-las separadamente, ok? E aí você vai subir em cima da primeira folha e com os olhos abertos, não precisa ficar com o olho fechado, com os olhos abertos, e vai experimentar sentir a informação que vem quando você está em cima daquela informação. Lembrando, tudo é informação. Então você vai se conectar com aquela informação sem você saber. Então não vai ter uma manipulação mental. Seu corpo e o seu sentimento vai dizer para você, quando você se conectar com a informação, como você vai ficar estando ali. Então você vai subir primeiro em um e vai experimentar ficar ali, ver como você se sente. Percebe se seu corpo vai para frente, se seu corpo vai para trás, se o seu corpo às vezes oscila. Percebe isso. E percebe principalmente esse lugar do sentir, né? Porque como você não vai conseguir fazer uma leitura com relação a isso dos movimentos corporais, mas eu vou trazendo um pouquinho aqui para poder te ajudar. Então, por exemplo, se seu corpo for para frente, você quer dizer que você tá muito pro sim dessa resposta. Se seu corpo for para trás, você tá no não, ok? E se seu corpo oscilar, é porque há um movimento, há um movimento com relação a isso. E você precisa identificar como é que você se sente a partir dessa informação de muito movimento, ok? Certo. E aí você vai para outra informação e sente. Tipo, você, nesse caso, é só você poder experimentar, sentir a informação sobre essa dúvida, ok? E aí você vai para o outro, para outra folha de papel e vai sentir também. Daí depois que for o suficiente, então você sai de uma, entra na outra, sente, vê como o corpo fica, vê como o corpo reage, daí você sai e você vira as folhas e olha a informação. E aí você fica com essas informações para você. Te ajuda muito com relação a essa decisão se você tem muita dúvida sobre isso, combinado? Agora, se você quer uma leitura, né, mais específica com relação a essas informações sobre um olho, porque, por exemplo, quando eu faço isso, né, que é uma dinâmica que eu uso muito na mentoria, então quando eu faço isso, eu sou um olho que estou olhando e existe uma série de leituras sobre como aquele corpo reage, né? Mas eu estou te trazendo isso aí que pode te ajudar, acho que é legal você experimentar fazer isso, tá bom? E aí depois você me manda um direct e me conta como é que foi a experiência, combinado? Deixa eu ver aqui quem mais colocou, se alguém mais... Esse exercício é ótimo, já me ajudou muito. Ah, legal, Manoele, legal, é isso mesmo. E eu que te ensinei, não foi? Muito bem. Me sinto excluída pela família do meu esposo. Sinto que não faço parte. O que fazer? Muito bem. O que fazer? Primeiro você precisa somente agradecer a essa família pela oportunidade de sim você pertencer e você fazer parte. O que eu tenho para te dizer é que nada é pessoal. E cada família tem uma maneira, tem os seus próprios jeitos de agir, de reagir. Muitas vezes existem famílias que não permitem que novas pessoas entrem, que fazem esse movimento da exclusão. E isso dificulta muito aquele que é membro da família mesmo, esse membro da família, ele se sente muito dividido, ele se sente muito, assim, é muito mais difícil, na verdade, para aquele que pertence à família e a família faz esse movimento, do que propriamente dito o cônjuge, né? Porque, na verdade, a família é a família daquele com quem você está. Mas existem dinâmicas muito profundas com relação a isso, né? E que muitas das vezes as famílias, elas transferem algumas situações inconscientemente para essas novas pessoas. E aí não é pessoal. O que eu quero trazer para você é que você não olhar para essa situação como algo pessoal,
mas que você também possa olhar para a sua família, né? Para a família que você está construindo, entender que isso é deles, isso não é seu. E não necessariamente precisa ser algo do seu marido, né? Mas algo que ajuda muito e que é muito legal é você fazer um exercício que eu vou te ensinar aqui agora também. Nossa, acabou que virou a noite de ensinar exercícios, hein? Tá, vamos lá. Então você vai visualizar o seu esposo e vai ver os pais dele atrás dele e vai ver todos os outros, né? Atrás do seu esposo. E vai olhar para eles primeiro com esse sentimento de nada é pessoal, porque senão você entra numa situação que você não consegue fazer o exercício, aí você vai precisar de uma ajuda, né? De alguém que te acompanhe no exercício, mas se você consegue sair dessa situação do pessoal, você consegue fazer muito bem o exercício e é muito legal. Então você vai olhar para eles e vai fazer uma reverência de agradecimento. Então você vai... Como é que a gente faz reverência? Vou ensinar vocês a fazer reverência aqui agora, tá? A reverência ela é feita do seguinte modo, é você soltar totalmente o seu pescoço, totalmente, vagarosamente, permitindo então que o seu queixo encoste no seu peito. Então você vai soltando totalmente. E quando voltar, volta lentamente, ok? Isso é um movimento de respeito profundo a nível de alma. E no momento em que você estiver fazendo a reverência, você vai agradecer. Agradecer pela vida dele, por ele, né? Porque a vida dele chegou através deles. Então vai dizer obrigada. Obrigada por me darem, né? Aí você traz o nome do seu marido, o fulano, que é uma pessoa muito especial para mim. Obrigada por me permitirem pertencer e fazer parte dessa família. Porque por mais que aconteça essa situação, existe sim uma permissão para que você pertença, porque senão você não estaria com ele, ok? Porque senão ele não te escolheria, ele não é a maneira que ele rompe isso, né? E de algum modo ele traz um benefício para o sistema. Mas enfim, a gente vai entrar nos outros assuntos aqui, senão agora em o horário da live quebra, a gente não... e aí não tem jeito, porque a gente tem 1 hora só, né? Mas o que é muito importante, que ajuda muito e que ameniza, que quebra essa relação de transferência, né? Que talvez você possa estar identificada com alguém, muito provavelmente, mas que ajuda muito é você fazer esse exercício de respeito, que é visualizá-los, reverenciá-los e agradecê-los. E entender também ao mesmo tempo que isso é deles, que é uma questão deles, e você na visualização pode se virar, pode estar com seu marido e vocês podem ir para um outro espaço, porque na verdade a família... essa família é a família de origem dele. Você tem a sua família de origem. E para que o casal dê certo, para que funcione, esse casal precisa se retirar cada um das suas famílias e ir para a sua família, para construir a sua família com suas regras, com tudo aquilo que então vocês acreditam, né? E para isso cada um vai precisar abrir mão de uma coisinha ou outra que trouxe lá de trás, né? Então isso é incrível. Espero ter te ajudado de alguma maneira, tá? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Ah, a Kelly. Ai, Kelly, legal. Eu vi na hora, mas enfim, a gente às vezes entra, né? Ah, Gislaine, combinado. Karina. Qual é a visão da constelação sobre a gravidez através do banco de sêmen? Vocês hoje estão com as perguntas, hein? Enfim... a constelação familiar olha para a vida que chega a partir de uma necessidade do chegar, né? Quando o Hellinger fala sobre vidas, ele fala que as vidas elas precisam vir
porque não por conta de assim, de uma programação, de um desejo. Porque assim, quando a gente fala sobre comprar um sêmen ou, enfim, mais um monte de outras coisas, a gente está falando, na verdade, de uma completude para a gente quer que aquilo nos complete. Quando uma criança vem a partir de uma relação de um casal, né, enfim, ou que houve uma situação que mesmo não foi uma relação, né, como situações assim de né, que a gente vê de abuso, enfim, é porque aquela criança tinha que vir. Então houve mesmo que uma agressividade para que aquele ser viesse e nascesse. Então não foi algo assim de que eu quero, então eu tenho. Então nesse processo a constelação olha para as vidas como vidas que vêm a partir de uma relação, né? As vidas que não vêm a partir desse modo, como eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, aí existe algo que a pessoa precisa completar, né? Nela, porque é algo que ela quer, é algo que ela precisa completar. E aí, então, ela vai para esse lugar, né? De ter uma barriga de aluguel, ou seja lá o que for. Ela tem a necessidade de ter o filho, de ter a criança, como se aquela criança fosse completar algo nela. Então aí é legal fazer uma constelação para olhar para isso, né, para ver o que é que está por detrás disso, enfim. Mas é isso, eu espero ter te esclarecido, Karina. Não é que... ok, né? Pessoas que fazem essa escolha, ok. A questão maior aqui que a gente olha é a criança, né? E qual é a relação que se dá desses pais para com essa criança? Quando uma criança chega por meio da vida, por conta que essa vida precisou vir de algum modo, não de uma interferência assim nesse nicho, né? Dessa maneira, existem outras relações, existem outras compreensões. E aí, quando a gente fala de crianças que vêm a partir de banco de sêmen, a gente fala de crianças com outros níveis de percepção, com outras cargas, com outras maneiras de se relacionar, né? E aí a gente tem essa compreensão de modo claro a partir da pedagogia sistêmica, que é uma visão incrível que a Angélica Oliveira, que é amicíssima, próxima demais do Hellinger, a partir de tudo aquilo que ela acompanhou do Hellinger, desenvolveu uma pedagogia a partir dos princípios Hellinger dentro desse campo sistêmico. Mas enfim, é mais ou menos isso. Espero ter trazido para você. Feliz, Gisele, eu escolhi... que legal! Ai, que bom! Ajudou demais. Como falar do pai para essa criança? Karina, legal. Legal. Bom, você pode dizer o seguinte: o seu pai se abriu para a vida, né? E ele deixou um monte de sementinhas espalhadas. E aí, então, essa sementinha pode chegar até a mamãe. A mamãe escolheu uma sementinha. E essa sementinha foi a sementinha do seu papai. E ele é um homem incrível, porque ele trouxe sementinhas. E você só pode chegar através dessa sementinha. É isso. Traz assim. Todos nós temos um pai e uma mãe. E trazer essa informação para a criança é o que é de importante. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. É o suficiente, eu vou terminar de revisar algumas coisas. Amanhã a gente tem módulo de pedagogia sistêmica. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com o maior número de pessoas. Ele vai ficar aí online por mais 24 horas. Eu prometo fazer um próximo vídeo na semana que vem. E aí na semana que vem a gente pode fazer um vídeo com mentoria sistêmica, combinado? Então, tenham uma excelente noite, um maravilhoso final de semana para vocês. Grande beijo e até breve. Tchau!